Seja bem-vindo a mais um CuraCast, um espaço de escuta, acolhimento e transformação. Eu sou Ivan Francisco, terapeuta e facilitador das constelações familiares. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que eu sempre falo, sou fã, sempre falo isso. Christine Strasburger, uma psicóloga com mais de 20 anos, uma atuação forte da psicologia, com a visão sistêmica familiar também, que hoje nós vamos falar de um tema necessário, às vezes excluído, de crianças que não ficaram. Nós podemos falar da própria carne, da própria dor. Essa mulher também que cura, que é psicóloga, que atende tantas pessoas, um dia também sentiu o que é um pedaço fora dela. E hoje eu acredito quanto você cura com muito mais amor ainda quando você pode olhar para isso. Fale um pouco para a gente desse movimento que está aí no seu coração. Então, gente, eu passei, né, por uma perda no ano de 2020, né, e quando a gente foi fazer esse tema hoje, eu falei assim, eu quero muito falar sobre o que eu passei, como que foi. Eu acho que porque aí as mães identificam muito, né, com a dor, com o processo, com as dificuldades, sabe, em relação a como que você conta para o irmãozinho, como que você trabalha isso dentro da sua estrutura familiar, como que você inclui a criança dentro da sua vida, né, como que você recebe a notícia, né, e como que você consegue viver e viver bem e feliz ainda com essa parte sendo tirada assim da gente, né? Então, em 2020, Ivan, eu tive uma gravidez que ela foi até 32 semanas, assim, e tudo normal. Eu falo que a perda do filho, a gente perde o filho, né, objetivamente, mas a gente perde os planos, né? Então já estava o quartinho montado. O amor que tinha para fluir fica num lugar de uma grande dor, né? Dor, né? Então, assim, a gente em 2020, eu sou recasada, né? O meu marido não tem filhos, eu tenho uma filha que hoje tem 9 anos. E 2020 eu engravidei, a gente, né, engravidou dele, do Davi. E quando deu ali umas 32 semanas, eu senti que eu comecei a ficar, eu acordei esquisita, assim, eu acordei muito pesada, assim. E aí eu virei pro meu marido e falei assim, amor, eu tô sentindo que alguma coisa tá errado aqui. Aí eu fui no médico, né, pedi pra adiantar e tudo mais, e no médico ele falou assim, ó, Christine, e o meu médico, eu falo que é muito importante a gente dar o nosso manual pro outro, né? O meu médico, eu brincava muito com ele, que falava, fala de trás pra frente, já me conta o que é a situação, depois você explica, né? E aí, quando ele fez o ultrassom, ele falou, Christine, eu tenho a pior notícia que um obstetra pode dar pra uma pessoa. Aí eu falei assim, o Davizinho morreu? Ele falou, não, ainda não. Ele tá com uma hidropsia fetal, que é quando o bebê, ele enche de água, de líquido, então nele todo. Então ele falou assim, ele vai morrer. Ele falou assim, ele não consegue sobreviver ao nascimento. E isso eu tava com 32 semanas, eu falei, o que eu faço agora, né? Aí ele falou assim, ó, isso é numa sexta-feira, ele falou assim, agora a gente vai ter que esperar o tempo ainda do nascimento dele, eu não posso fazer o parto ainda, mas na segunda-feira você vem que a gente vê o que a gente faz. E aí, nesse momento, eu falei assim, a notícia foi muito difícil para mim, né? Porque eu não esperava, tava até a semana anterior, a gente tinha feito o ultrassom, tava tudo normal, né? E aí, mas um momento, falar assim, Christine, qual foi o momento mais difícil? Foi essa espera, né, dele dentro aqui de mim, e se ele mexia, eu ficava triste, chorava demais e tal, que eu falei, ele tá vivo e ele vai falecer. E se ele não mexia, aquela sensação de que ele podia ter morrido dentro da minha barriga, né? E aí na segunda-feira a gente foi, no domingo foi muito interessante, assim, no domingo eu sonhei que como se fosse, né, um sonho, como se fosse Deus falando comigo, assim, que ele falava assim, Christine, porque a gente se pergunta, tá? Eu acho que uma coisa que a gente fala assim, gente, será que eu fiz alguma coisa de errado? Você começa a entrar já numa elaboração de luto antecipada. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu faço com tanta boa fé, né, todas as coisas? Eu ajudo tantas pessoas? O que será que aconteceu e tudo mais? E eu tive um sonho que falava assim, ó, Christine, o Davizinho já tá aqui no céu, como se fosse assim, e ele vai nascer ele vai morrer no dia do seu aniversário. Para você entender como um presente, não um castigo. E aí eu conversei com meu marido no domingo. Eu sonhei, tive esse sonho. Na segunda, a gente foi no médico, ele falou assim, Christine,
agora você está correndo risco de vida, porque ele aumentou muito a hidropsia, então ele, né, teve muito líquido, tem chance de descolamento de placenta e tal. Então a gente precisa fazer seu parto, vai autorizar tudo hoje, a gente precisa fazer seu parto amanhã. E era a véspera do meu aniversário. Então, ele morreu na véspera e foi enterrado no dia do meu aniversário, 19 de agosto de 2020. Então, eu falo assim, é impressionante, né, Ivan, assim, essas questões das datas, né, do simbólico, assim, né? E eu acho que do invisível mesmo, assim, né? E aí foi, né, gente? Aí vem as etapas, né? Até práticas, assim, né? Eu tinha uma filha que ela na época estava com 4 anos, né? E aí eu falei, como que eu vou contar para ela, né? Aí eu cheguei, e a gente entende muito dentro da psicologia que é sempre a verdade, tá, gente? E da maneira, assim, que a criança, na idade que ela tá, que ela possa entender simbolicamente aquilo dentro daquilo que você acredita, tá? Então, como eu acredito em Deus, né? Eu falei assim, filhinha, ó, a mamãe, na segunda-feira a mamãe vai ver, pode ser que o Papai do Céu queira que o Davi vá ficar lá do lado dele, pode ser que o Davi não venha para casa com a gente. Ela, mamãe, mas o quartinho tá pronto e tal, e tudo mais. Falei, mas pode ser, filha, o Papai do Céu é que decide, né? Ele sabe da melhor decisão pra gente. Aí ela, mas eu queria que fosse, tudo mais. Aí a mamãe também queria, o André também queria, mas, né, a gente não é a gente que vai decidir. Aí ela pegou e falou, então tá, porque a criança ela é adaptável. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, sabe? Eu nunca vi uma criança ser ferida pela situação de morte, mas sim pela ansiedade dos adultos sobreviventes. Então, né, o Ivan... Que profundo. E aí a gente vai ver, porque a criança, eu acho que ela é mais sábia, quase, a criança, né? Com esse campo de saber que ela tem, com essa instância tão profunda e abundante, porque esse assunto, ele não é só do que é visto, ele é daquilo que não é visto e não é falado, porque esse impacto de uma criança que não ficou, ele escorre para outras gerações. As mulheres muitas vezes não podem sofrer porque não tem-se o sujeito, não foi visto, não aconteceu um velório e a pessoa sente aquela dor, e muitas vezes a sociedade acha que ela está triste por muito tempo ou que ela se alegrou em pouco tempo. Então, esse assunto, ele precisa ser tratado com muito carinho, com muito respeito. E é o que nós estamos fazendo também em respeito, sabe quem? Aos filhos que ficaram. Sem dúvida, né? Porque é importante que a gente veja esses dois lados, né? Até por essa questão, né, Ivan? Você até fala melhor do que eu, assim, porque senão a criança que está aqui, ela entra numa sensação, né, de não pertencimento, de culpa, né? Será que tinha que ser eu, ao invés de ser o outro filho, né, Ivan? E muitas vezes eu falo pelo que eu constato, né? Pelo que eu sinto, e que não é a verdade para todas as pessoas. Eu respeito cada um, como você mesmo sabiamente falou, cada um tem um olhar. Olha, eu confio na força de Deus, então eu vou trabalhar a minha dor em cima disso. E o que eu falo muito é que as crianças que ficam, quando a mãe não consegue olhar para essas crianças, inconscientemente elas se perguntam, e se fosse eu que tivesse ido embora? Minha mãe estaria sofrendo tanto? Então nós precisamos de olhar para esse movimento também como se ele estivesse ali nos preparando para algo muito maior do que nós imaginávamos, assim como eu. Hoje só sou terapeuta, só estou aqui falando disso, porque um dia eu também perdi um sobrinho com 19 anos, e eu equivocado de que eu era o pai, o responsável, o que eu cuidava, o que me dava as cartinhas da escola, né, porque o pai, ele morava com a gente. A minha dor que eu senti, que eu realmente fiquei uma semana, como nós conversamos antes, sem falar, é porque eu olhei para muita dor, porque eu realmente senti a perda de um filho e não de um sobrinho. Sem nenhuma dúvida, assim, né? Por isso que é interessante a gente vendo a partir dessa experiência, né, Ivan? Todas as situações mesmo, né? Porque isso abrange um movimento muito maior do que só a gente nesse contexto, né? Então a gente entra o outro filho, a gente entra na relação de casal, a gente entra a forma como as pessoas lidam com a morte. Então, porque cada pessoa lida de uma forma. Por isso que eu falo que é tão importante, Ivan, a gente dar o nosso manual para o outro, né? Então tem pessoas que gostam, naquele primeiro momento, elas querem falar muito.
e você percebe que ela quer falar, então ela fala, nossa, mas quando acontecia isso, mas eu queria isso. Você ouve e acolhe com muito carinho, muito respeito e com muito cuidado, né, Ivan? Às vezes de falar, mas você pode ter outro filho. Você é nova, uma tentativa de substituir. o outro vai te curar. Gente, ajude de uma outra forma, ajude levando um copo d'água, ajude organizando a casa para a pessoa, levando outro filho para a escola, mas respeitando a dor. Cada um tem um tempo. Eu lembro disso quando você fala dessa dor, né, que eu também perdi, que alguém falou comigo assim, mas é apenas um sobrinho que você perdeu? Como que dor pode ser mensurada? A dor pode ser trabalhada, transmutada, mas eu acho que mensurada não. É algo impossível. E ainda falam mais ainda, a mulher no sofrimento dela, quando um filho não fica, seja por razões que não cabe a nós discutirmos e simplesmente acolhermos e nem julgarmos. Se o homem, se o companheiro não olha para essa dor porque ela se sente às vezes isolada, porque o homem sofre de um jeito diferente. O homem sofre calado, a mulher sofre às vezes chorando. E se esse casal não olha para essa mesma dor, às vezes eles não conseguem continuar a caminhada depois de um filho que não ficou. Porque eles se distanciam. E a doutora fala disso com uma visão muito maior do que a minha, porque eu constato, eu percebo. Ela não, ela estuda sobre isso. Não, a gente fala da mesma intensidade aqui, viu, Ivan? E é tão importante isso também, Ivan, porque a gente precisa muito falar com o nosso marido, né? A gente precisa, muita clareza em relação a gente dar um manual para o outro. Então, eu preciso virar para o outro e falar assim, ô marido, eu preciso que você me dê o suporte nisso, ou a minha forma de sofrer é ficar isolada. Eu preciso dar esse manual para o outro, porque o outro, ele sofre às vezes de uma maneira diferente da gente. Então a gente precisa alinhar com também o outro, que é um sofrimento. E eu acho que a perda, a gente igual os 8 meses, você está totalmente conectada com a criança, né? A gente fala muito que o pai se vê muito pai na hora que o bebê nasce, né? E a mãe se vê mãe desde o momento que ela engravida nesse primeiro momento. Então, assim, essa conexão, ela é um pouco diferente e é importante que a gente entenda também que o outro, ele vai conseguir da forma dele. Igual a gente falou, às vezes o sofrimento no tempo, e é muito importante que eu alinhe isso com ele também, né? Então, nesse momento, aí a gente ficou sabendo, na segunda, o médico falou com a gente, realmente a gente vai ter que fazer o parto amanhã, e ele me perguntou, Cristine, como que você quer fazer? Você quer ver o bebê depois que ele nascer, né? Você quer não ver, a gente pode passar, né, direto sem você precisar. Você quer dormir, você quer tomar uma anestesia, você não vê o parto e tudo mais. Aí sentei com meu marido, eu falei, vou ter que pensar, não sabia ainda, né? Aí eu sentei com meu marido, amor, você quer ver? Aí ele falou assim, quero ver. Eu falei, eu também quero ver. Aí ele, você quer estar acordado? Eu falei, quero estar acordado, eu quero passar pelo parto acordado. E aí eu achei interessante que o anestesista ficava assim, deixa eu te dar um remédio na hora do parto, né? Foi um respeito, assim, foi muito bonito, né? Porque todo mundo com muito cuidado, assim, e amor e empatia, os enfermeiros, o médico, todo mundo. E o anestesista, ele ficava assim, você não quer dormir mesmo? Não, eu te dou uma anestesia. Eu falei, não, eu quero ficar acordada. Ele, mas você tem certeza? Eu falei, tenho certeza absoluta, você pode ficar tranquilo que eu quero ficar acordada. Eu falei, quase que eu vou ter que trabalhar a ansiedade nele, né? Dor, né? Você em um lugar que acolhe a vida, com mulheres que estão aumentando no mesmo lugar, que é um projeto que nós vamos falar disso futuramente, né? Isso, das mulheres ficarem em outros movimentos, lugar, né? De crianças que não ficaram dessa dor. E eu ainda falo de algo mais profundo, às vezes ainda, do filho que vem depois, de um filho que não ficou. Da expectativa de que essa criança vá curar essa dor e esse sistema. Muitas vezes eu, como terapeuta, como humano que sou, como homem que busca o conhecimento e melhorar um pouco cada dia mais, e às vezes falo, ainda nunca é o suficiente, né? Porque nós somos pequenos perante ao que a vida nos traz como curadores, como terapeutas, que pessoas que eu atendo que carregam expectativas de irmãos que não ficaram. Porque ali, naquela criança, a mãe ainda projeta o que ela tinha imaginado que seria, se fosse um menino, vem uma menina, ela tem que trabalhar para 2 pessoas, ela tem que dar conta de salvar aquele sistema como se fosse 2 pessoas. Gente, e quando eu falo disso, eu falo com muito respeito, porque é o que eu vejo, o que eu percebo, o que eu sinto. Isso. Que as relações familiares, elas são muito mais voltadas em coisas invisíveis do que visíveis. O adoecimento também, ele acontece pelo que não é dito.
Então, Ivan, e aí a gente, né, escolheu ficar aí e participar e colocar o bebê no colo e passar por essa fase, mas eu entendo e eu tenho muitas pacientes que preferiram não ver e não passar por esse momento. E por que que eu falo, gente? E a gente entende, tá tudo bem, tá, gente? É o que a gente dá conta naquele momento. Por isso que é tão importante esse alinhamento com o marido e esse manual mesmo de falar, eu poderia ter virado para ele e falar assim, amor, eu não consigo. E ele podia, às vezes, falar assim, mas eu quero ver. Então, assim, a gente faz um alinhamento sem julgamento pro outro, tá? Não tem um certo e o errado, tá, gente? Tem o que a gente dá conta de fazer naquele momento. E nesse momento, quando eu fui entrar pro parto, né, eu falei assim, amor do céu, a gente não atinou que a gente precisa organizar o enterro dele. Porque com 8 meses a gente já faz o enterro, né? E são coisas que, gente, quando você tá passando pelo momento, né? E eu que trabalho muito com muita situação dessa, você não atina, assim, naquele momento. Ele falou, amor, mas tem que enterrar? Então eu falei, tem que enterrar. E aí eu falei, você pode depois, na minha parte de recuperação, ir olhando onde que a gente vai enterrar e tudo mais? Ele falou, posso. E aí a gente, né, acabou esse momento, eu fiquei na fase da recuperação, eles pediram para levar o bebê. E aí ele foi organizar ainda essa parte do enterro, né, do bebê e tudo mais. Aí ele foi enterrado junto com a família do meu marido, né, na cidade ali da família dele, e eu não pude participar do enterro porque eu tive, o parto foi muito difícil fisiologicamente falando, eu tive que ficar emocionalmente e fisiologicamente. E aí por isso que eu falo que tudo conspira, né, Ivan, assim, pra gente falar sobre isso, porque quando eu participei do grupo do Ivan, que chamou Colo para Quem Quer Colo, né? No dia, um repórter me ligou e falou assim, Cristine, eu queria ver qual que é a sua opinião, se você pode fazer uma matéria pra gente, qual que é a minha opinião sobre separar nos hospitais, na maternidade, o lugar de uma mãe enlutada que perdeu o bebê, e se a gente consegue fazer essa lei para separar e a maternidade ficar com 2 espaços diferentes. Aí eu falei com ele, gente, eu tenho que falar sobre esse tema, porque foi tudo no mesmo dia, chamando a gente para esse propósito, né, Ivan? Isso. E às vezes o quanto difícil é falar desses propósitos, seguir com esses propósitos. Quando a gente está aqui, que a gente fala, o nosso corpo sente o quanto que nós precisamos também dar luz a tudo que foi sombra, olhar para esse pertencimento dessa criança, dar a um lugar a ela para que não seja necessário repetições por lealdades familiares, incluir. E eu falo que cada um inclui de um jeito. Não existe um jeito certo, existe um jeito amoroso de incluir. Porque muitas vezes, eu falo essa história, a mãe de um amigo meu da minha cidade, eu sou de Martinho Campos, não moro aqui há muito tempo, ela teve 10 gestações, 8 não ficaram. Imagina o que era a dor desse meu amigo, que via sempre, acontecia, e ele falava assim, o meu pai só falava para minha mãe assim, nossa, mas você nem viu, por que você está sofrendo? Então, como que é importante a gente olhar para tudo isso sem uma cobrança, porque era o jeito que o pai tinha de não sofrer. E quem sou eu para julgar o que acontece em um sistema? Agora, quando eu posso acolher, assim eu acredito que comece a transformação, que é o que nós estamos fazendo aqui, acolhendo você que não conseguiu, eu falo muito isso, aquela criança não conseguiu ficar, naquele momento, às vezes naquele momento você não conseguia lidar com aquela questão, e aqui não é um lugar para o julgamento. Aqui nós estamos acolhendo e transmutando tudo que nos acontece, para que assim a cura chegue a quem dela precise e a quem esteja disposta a recebê-la. Por isso que é tão importante, né, assim, Ivan, o perdão. Às vezes a gente se perdoar sobre algumas situações, a gente entender que o outro, ele faz o que ele dá conta de fazer. Então não entenda que às vezes o marido está sofrendo menos, né? Mas às vezes a forma que ele tem de sofrimento, e por isso que é tão importante a gente alinhar com o outro, a gente pedir para o outro, fulano, isso aqui você me ajuda nisso? Tanto, Ivan, que quando... Aí a gente falando sobre esse projeto, né? E eu falei assim, gente, foi uma coisa que eu, na época, né? Assim que o bebê nasceu, meu marido foi fazer o velório e eu pedi minha irmã, que é médica, para ficar comigo, né? E eu tava sentindo muita dor e tudo mais. E eu sabia o que ia vir pra frente aí, né? Eu falei assim, vem o Blue Baby, que é aquela sensação hormonal de baixa. Então, além dessas questões da perda, vem a parte física de muita dor, né? De muita transformação. E aí, quando eu tava na maternidade, eu pensei nisso, as crianças chorando, o povo visitando, todo mundo feliz no corredor. E eu tô assim, gente, eu sou uma psicóloga, que eu tenho ferramenta. E é humana. Mas assim, eu imagino
Porque eu trabalho com questão de luto, de morte. Eu imagino as pessoas que não trabalham com isso, o que elas sentem dentro desse contexto. Então, eu falei assim, seria tão importante, eu pensei sobre isso. Então, quando a repórter me falou, eu falei assim, eu sou super a favor dessa separação, porque como uma forma de respeito, eu acho que para a mãe, né, que está passando por esse luto, para acolher um sofrimento, para ele ser gradativo, ele ser elaborado de forma Para que gradativa, isso né? possa dar vida a um lugar que não era Isso, falado, que não era dito, e isso. que nenhum irmão que venha depois É, precise ocupar um lugar que ninguém consegue ocupar. é. Esse lugar desse filho. Então eu falo para você que é mãe, Uhum. que um filho não ficou. Inclua esse filho. A partir de hoje fala, eu sou mãe de 5 filhos. Esse que Isso. não ficou existe. E você vai entender na sua alma que os outros também se sentem acolhidos, porque eu não tenho que ficar no lugar do outro. É. E eu vejo o quanto que a dor, o quanto que ela mora. Uhum. Às vezes eu atendo alguém e que me fala da dor de um filho que não ficou, e eu acolho, a pessoa tem um movimento de choro, um choro guardado. É. E às vezes eu penso, nossa, está muito recente. Eu pergunto, quanto tempo Uhum. tem? Nossa, já tem 20 anos. É. E a dor está ali todo dia sendo nomeada, renomeada, lembrada, mas nunca acolhida. E ela trava o sistema, né? Assim, a gente percebe, porque é como se fosse uma sensação. Gente, e essa hora é pensar assim: o que que eu dou conta? O que que eu vou organizar dentro da minha estrutura familiar, né? Algo muito sagrado. Porque, igual a gente falou, aí depois, até, né, que aconteceu isso, a gente passou por essa fase de elaboração. Eu lembro que eu sentei com meu marido e falei assim: amor, agora vem o Blue Baby. Falei que é essa sensação que é a baixa que a mãe tem, mesmo quando, né, tem o filho, que é uma baixa fisiológica gigantesca que por causa da questão hormonal, né? E vem muita coisa, né, gente, em relação a isso. Eu falei assim, amor, eu acho que eu tenho ferramenta o suficiente para conseguir elaborar isso. Aí eu até falei, bem provavelmente eu vou ficar umas 2 semanas. Uma semana eu quero ficar sozinha, não quero receber visita de ninguém. Aí eu pedi até para minha mãe, tudo mais, segura as pontas aí. Minha filha, eu elaborei ali. Um dia que eu estava muito ruim, eu pedi para minha mãe dar um suporte. O dia que eu estava um pouco mais tranquila, ela ficava lá comigo. Então, eu pedi essa mediação e eu falei, ó, eu acho que eu tenho ferramenta, mas eu não sei o que que é a perda de um filho. Então, eu não sei se ativa o meu cérebro alguma área aí que eu não sei, né? Falei, qualquer coisa você me leva num psicólogo aí, viu? Você viu que eu não consegui lidar depois de uma Uma semana. semana, Eu falei, passou de uma semana, gente, tem que ser olhado, tem tem que que ser ser olhado, visitado. tem que ser visitado. Eu falei, então, né? E você também, eu tô de olho aqui. Então, a gente, com uma semana, você vai vendo. Se o meu gráfico ele começa a subir um pouquinho aqui no sentido de começar a enxergar a vida de novo e tal. Ele falou, não, combinado. E a gente fez esse alinhamento. Então, Ivan, aí porque vem essas questões. E o processo de luto, gente, não é, o luto ele não é assim, porque a gente vê, né, negação, depois tristeza, depois aceitação, depois você já começa a ficar, mas o luto ele vai e volta para todas as perdas, tá? Então eu lembro que aí depois disso eu comuniquei com minha filha que a gente iria, aí eu falei, não, então, né, vou num beach park com ela, eu vou ali dar uma espairecida pra gente sair. E quando eu tava divertindo ali né, depois ali acho que uns 4 meses, me veio uma culpa. Uma culpa. Eu lembro que eu nadei assim dentro da piscina, e eu acho que aí ficou tudo silencioso. Aí eu tô assim, gente, será que eu podia estar aqui divertindo? Será que eu posso ser feliz de novo? Então, isso é normal de acontecer, tá? Vira uma culpa, porque a gente não sabe muito como lidar, né, com aquilo em determinada situação. E aí eu falei, eu posso. E aí, quando a gente fala até do honrar pai e mãe, eu acho que é um honrar o filho também, né? De ser feliz, de entender que ele cumpriu o tempo dele aqui, né? E que ele existiu. E ele existiu com um propósito. Isso tão interessante quando você fala disso, que Uhum. às vezes né, eu recebo mães também de filhos que não ficaram Uhum. e depois tem outra gestação e eu falo, Uhum. você foi mãe sim, essa criança só não ficou. O seu útero foi visitado por uma criança. No meu trabalho, com uma semana nós contamos uma vida. Nós contamos uma vida naquele lugar, ela existiu ali, só não ficou. E eu falo que isso precisa ser muito visto de uma forma carinhosa. Eu falo assim, seja benevolente com você, amorosa com você, porque tem muitas culpas quando a criança não fica. A mãe se sente culpada, como você mesmo falou, uma mulher que tem tanto conhecimento. Isso. Então, o que eu falo é o seguinte, vamos dar um lugar a essa criança, que aí Uhum. tudo pode ser visto e acolhido de uma forma mais amorosa, e esse lugar sempre será dele.
Esse filho que está aqui agora não é o primeiro, é o segundo. E vai mudar muito para ele o lugar de segundo. O primeiro filho tem um movimento, o segundo tem outro. E esse primeiro existiu. Então, como é importante também a gente entender que o outro precisa do tempo dele para entender isso. Porque nós temos um caminho caminhado, mas o outro não tem esse caminho caminhado. E esse caminho é feito quando ela se disponibiliza também a olhar e quando também é acolhida sem julgamento. E é interessante, né, Ivan, porque, igual eu falo, gente, e eu brinco muito, eu falo assim, gente, pede ajuda para os universitários, assim. Então a gente vai vendo, assim, eu tô dando conta disso? Não tô dando conta. Pega um psicólogo, pega um terapeuta, né? Se precisar, a gente percebe que prolongou, eu preciso da ajuda de um psiquiatra. Você vai entrando e vai percebendo o que você vai dar conta. E a família que está no entorno também observar esse comportamento. Porque às vezes a pessoa que está dentro, ela não consegue ter essa percepção. Às vezes ela vive, né? Ela entra nesse luto, ela não consegue sair dele. Eu fiz uma pós em psico-oncologia e eu lembro que eles me falavam, e eu fiquei indignada com a professora, foi antes, que ela falava assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E eu ficava, não, o sofrimento não é opcional, a pessoa passa, e eu lembro de dar alguns exemplos, e ela pegou e falou assim, gente, a dor aí eu acho que nesse momento eu entendi, a dor da perda de um filho é inevitável, o sofrimento é remoer a dor. É como se você ficasse ruminá-la. É como se você falasse assim, será que eu errei em alguma coisa? Será que eu não fui? Porque a gente tem uma sensação quase que instintiva de proteção em relação ao filho. É como se a nossa mente, por isso que eu falo que a mente é traiçoeira em alguns momentos, ela vai tentar falar assim, não conseguiu proteger seu filho, né? Então, ela vai vir com tanta, e vem, viu, gente? Vem essa sensação, vem a sensação, será que eu fiz alguma coisa de errado? Vem a sensação, será que eu tinha que estar passando por isso? A nossa mente tenta culpar às vezes o marido por qualquer reação que ele tem. Às vezes o marido vai perguntar, amor, será que eu vou trabalhar hoje? Aí você fala, não, pode ir. Aí você fica, não podia ter ido. Então você precisa muito ser claro com o outro. Fala assim, você se importa de ficar hoje comigo? Ou, não, hoje eu quero ficar sozinha. Se quiser, você pode ir trabalhar. É muito, tanto, e a perda do pai também, tá, gente? Nós não estamos excluindo hora nenhuma o sofrimento do pai e como que ele passa por esse processo. De um jeito diferente, mas ele passa. Mas ele passa. Mas é muito importante que a gente tenha a percepção que quando você entra em baixa, quando a sua fisiologia, a sua mente, ela entra nessa bad, vamos pensar assim, nessa baixa, tudo vai ser interpretado de maneira negativa. Então a gente pensar assim, não, eu tô triste, normal, eu perdi um filho, então eu vou tentar culpar o outro, mas não tem nada a ver com o outro. Né? Não tem a ver nem comigo, tem a ver com o propósito da vida, de como que a vida funciona. Né? Então eu falo muito, eu sempre lidei muito com a vida, de que tudo é emprestado pra gente. Então, quando a pessoa assim, não, mas você imaginava? Gente, eu sempre imagino, e não no sentido de projetar ou especular e tudo mais, mas a vida é emprestada, nós vamos cumprir um tempo, né? Nós temos um propósito e é assim. Também nós temos uma cultura, né, de lidar com esse movimento da partida, né? Nós temos ainda muitos movimentos, né? A nossa cultura é um movimento ainda difícil de lidar e às vezes a gente fala disso, mas quando chega na nossa vez, assim como chegou na sua, é difícil. Por isso que eu falo que a gente tem que respeitar e acolher essas histórias que também nos curam, né? Porque nós, aqui, psicólogos, terapeutas, também estamos nos curando o tempo todo. E hoje, falar desse assunto também é uma grande cura. A minha mãe também perdeu um filho abaixo de mim, que eu havia cuidando de mim, mas a criança não voltou para casa. E ninguém me contou, cadê a barriga da minha mãe? Né? E hoje, quando eu converso às vezes com as minhas sobrinhas, nossa, mas eu não sabia disso. Então eu ainda vejo que ainda tem exclusões no meu sistema. A vovó perdeu um filho abaixo do divã e tal. Então, como é importante amorosamente a gente falar disso, né? Até porque, né, Ivan, vamos pensar, se eu chegasse em casa, minha filha com 4 anos, aí eu simplesmente fingisse que nada aconteceu, né? A criança, ela começa a falar assim, gente, mas minha mãe tá triste, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Porque a criança, gente, ela essa fase, né, de infância, ela é egocêntrica. Ela entende, se a mãe tá feliz é por minha causa, se a mãe tá triste é por minha causa. Aí, gente, escutar, por isso que eu sou fã, olha, como que isso é interessante. A criança no campo da culpa, né, e da responsabilidade de salvar os pais, de adoecer pelos pais. Então, aqui é muito além das crianças que não ficaram. É um lugar de amor também para as que ficaram e que precisam dessa continuidade de vida, desse fluxo de vida, porque a vida pede para que nós olhemos para frente e para o mais e olhe para o que aconteceu, que isso tudo
possa se tornar experiência e força para o sistema, incluindo, respeitando e não julgando aquela mãe que às vezes adoeceu, ou às vezes aquela mãe que não deu conta nem de ficar depois de um filho que não ficou. Quantas mulheres não deram conta de continuar, quantas mulheres ficaram loucas. Então o lugar aqui não é só de incluir quem não ficou. É incluir a vida. Quem ficou. Igual falou, respeitar a dor, né, de quem está passando por esse processo, respeitar das pessoas que estão ao redor, né? Porque a gente fica perdido. E eu acho que esse podcast, Ivan, ele vai clarear, assim, eu acho que tanto para as mães que perderam os filhos, mas com a família. O marido que perdeu o filho, os avós que não sabem como lidar com isso em relação ao irmão que perdeu o irmão. Afogado com 4 anos, a criança que foi atropelada. Então, são tantos movimentos que nós precisamos de olhar para a vida, mas dar um lugar. Porque chega-se um dia na vida que nós precisamos de entender que os vivos vão cuidar dos vivos e os mortos vão cuidar dos mortos. E é interessante, né, Ivan, porque a gente vai vendo, assim, como que a gente vai incluindo, né? E aí eu lembro que depois a gente foi passar pela elaboração dos lutos, passou esse prazo, aí eu consegui ir recuperando. E aí eu falo que, e eu trabalho com isso, né? Eu falei, eu até brinquei com Deus uma vez, assim, ele falou, aconteceu uma situação, pouco tempo depois que eu tinha voltado, né? Eu devo ter ficado em torno de umas 3 semanas fora e voltei com um mês, mais ou menos. Pedi para minha secretária já falar com meus pacientes, eu falei assim, pode contar, né? Vai acontecer isso, né? Eu vou ter o parto, vou perder o bebê e tudo mais, porque eu já queria que eles já soubessem, porque eu sabia que seria tema de, né, depois que eu voltasse, que eles iam querer saber sobre isso e tal, e eu senti que é muito terapêutico, assim, para mim, né, de ter essa possibilidade de falar para o outro e para eles de entender que existe uma vida depois da perda de um filho, né, porque senão a pessoa, não, mas eu vi minha psicóloga, ela passou por isso e ela conseguiu passar, então dá para passar. Então por isso que a gente quis fazer esse podcast, né, pra pessoa que às vezes está nesse momento, falar assim, eu acho que eu não vou conseguir. Aí você fala, não, mas tem jeito. Eu vi que a pessoa passou e ela conseguiu, ela foi feliz, ela construiu aquilo. Uma vez, Ivan, aí meu marido, a gente tentou engravidar novamente, perdeu com pouco tempo. Aí meu marido falou assim, amor, se for um menino, será que a gente põe o nome do Davi? Aí eu falei, não, amor, não pode. O Davi existiu, né? E é importante que ele tenha esse lugar. Aí outro filho é outro filho, e isso é muito comum. Muito. A gente acha, né, que não, mas o povo é mais fácil, porque a nossa mente, gente, ela vai tentar substituir. Ela vai tentar minimizar sofrimento, né? Ela vai tentar minimizar a elaboração de luto. Então é interessante a gente entender e incluir. Aí o que eu fiz? Quando até ele falou isso, era pouco tempo de perda. Eu fiz a gente tinha uma vela, assim, então uma vela bonitinha, decorativa, isso, que era importante, a gente passar isso aí, vamos passar para essa do ritual. É, e depois eu vou até falar com o Ivan a importância desse ritual. Aí a gente tem uma velazinha que tinha o meu nome, a minha letra, a letra do meu marido, a letra da minha filha. Então eram 2 velas grandes, uma pequenininha da minha filha, e eu pedi para fazer uma vela com o Davi, que era o Dzinho dele. Então nós temos lá as 4 velinhas, né? Tipo assim, vela decorativa, assim. Né, Ivan? Eu acho que é muito importante você falar sobre o ritual, né? Eu acho que cada um dá conta de fazer de um jeito, né? Às vezes eu falo muito isso. É bom até experimentar, né? As pessoas vão aqui um dia, quando chegar até a pessoa que precisa chegar ao que nós estamos falando, o que eu sugiro é que você, no seu coração, olhe para essa dor e fale para essa criança, para sempre nós estaremos aqui, nós seremos os seus pais, mas agora eu venho me despedir. E libera também esse anjo de acordo com a sua fé, onde ele pode ser recebido, um ancestral amoroso, uma avó que já foi, uma bisavó. Veja quem seja assim, a referência do amor, da fraternidade, da cura. E entrega também essa dor, essa criança, esse às vezes pequeno que foi embora muito cedo com um movimento muito trágico, mas lembrando que ele sempre vai existir. E amorosamente eu peço, não dê aos irmãos que ficaram a responsabilidade de preencher um lugar que existe e nunca vai mudar. Aquela criança existiu, ela só não ficou. E inclua já falando, nós somos 5, eu tenho 5 filhos. Dê um lugar a essa criança que não ficou, indiferente do motivo, acolha essa criança. Dê um lugar a ela, você vai sentir, sabe onde? No seu corpo.
Sem nenhuma Na sua dúvida. presença, nesse radar que nós temos chamado corpo, nesse radar que nós temos chamado vida, que pulsa dentro da gente. Não, e aí teve uma situação interessante, que aí a minha filha, a gente estava numa loja, e aí minha filha foi escolher um vestidinho e tudo mais, e aí a minha filha foi ligar pro pai dela. Aí ele pra ver, né, mas papai, você gostou desse vestido e tal? Aí a moça da loja tá assim, que legal, é só você, né, de filha e tudo mais, porque aí ela falou assim, é o seu marido, né? Aí minha filha, não, esse não é o marido da minha mãe, não, esse é meu pai, minha mãe é casada de novo. Ah, tá. E você é a filha única? Ela, não, na verdade eu tenho o Davizinho, e o Davizinho, porque ele tá no céu com o papai do céu e tudo mais. Mas não sei o quê. Aí ela falou de novo, meu Deus, a mulher começou a ficar até roxa, assim, porque ela ficava assim, A maturidade de uma criança. E a criança falando, e é tão interessante, ver se eu até coloco isso numa postagem, tem um desenho da Luísa, né, que a minha filha agora ela tem 9 anos, que deve ter daqui uns 3 anos para trás, que ela fez um desenho da gente. Ela fez eu, meu marido, que é o padrasto dela, o pai dela, com a esposa dele, o cachorrinho e o Davizinho no céu. Então, até hoje, quando a gente desenha a família, ela desenha o Davizinho na nuvem, incluído. Então, o tanto que a criança percebe que ela tem esse lugar, e você vê que a criança é muito adaptável, igual a gente falou, né? Desde que a ansiedade dos adultos sobreviventes, ele consiga se reestruturar. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E quando você falou dessa questão da compra, também chega até a mim outros movimentos, como que o assunto vai tendo vida. Quantas mulheres eu atendo que são compulsivas com compras uma e, na compensação. verdade, estão comprando para filhos que não ficaram. Toda falta, né? Todo excesso esconde, né? uma Uma falta. E quando a gente olha para essa falta e entende o que aconteceu, você pode incluir e entender que ali também tem uma dor. Eu estou comprando para alguém que não ficou, assim como acontece em irmãos gêmeos, né? Como que esse assunto estende para, às vezes, a criança... Quantas mulheres engravidam de gêmeos e nem sabem que engravidaram de gêmeos, né? Eu estudei um pouco sobre isso. A cada 10 mulheres, quantas mulheres têm, né? A gravidez está gerando 2 filhos e geralmente ela nem sente que perdeu, o outro ficou, né? Isso é um assunto que a gente vê o quanto que isso também vai para um lugar de cura para o sistema quando a gente olha para isso tudo, né? Gente, eu acho que nós estamos aqui já com o nosso tempo de CuraCast já, mas eu queria aqui eu vou só ler um trecho de uma parte de um livro que a minha amiga Ângela Arruda, que olha que interessante, é minha conterrânea, o pai dela era amigão do meu pai, eles gostavam de beber uma pinguinha junto, e hoje ela me cura com as terapias dela, nós fazemos movimentos juntos, que é a Ângela Arruda, um amor de pessoa, e eu quero ler um pedacinho do trecho de uma música de Chico Buarque, né? Para que as pessoas que estão aqui nesse momento percebendo o que nós estamos fazendo, né? Sentindo, porque que eu acho que um coração escuta o outro, mesmo quando esse coração ainda tem falas que não são perfeitas para o seu coração, porque um coração entende até o imperfeito, né? E olha que lindo isso. Vou ler e te dedico. Ai, obrigada. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Adeus. Então aqui eu deixo também o adeus ao que te faz sofrer, ao que não deixa você ir para o mais por uma culpa, porque você não conseguiu segurar uma criança, e uma criança não ficou. Dê o adeus a isso e diga sim para a vida que flui, mesmo depois de tanta dor. O sol está nascendo todos os dias. E eu falo assim muito isso. Sejamos pássaros. Porque mesmo depois de tempestades, quando os ninhos são destruídos, no outro dia eles estão cantando. Sejamos pássaros. E tem as 4 palavras, gente. Depois eu quero só falar da carta, tá, Ivan? Tem uma carta aqui. Gente, assim, o meu lema de vida, quando você fala assim, Cristine, como que você dá conta disso tudo? Eu tenho um quadrinho, e se vocês puderem até fazer em casa, e eu acho que é uma coisa que me relembra a vida e o propósito, que é aquele com as 4 palavras, que é eu entrego,
confio, aceito e agradeço. Então, eu acho que é finalizar com isso. E hoje a gente estava vendo, né, Ivan? Gente, cheio de curiosidades, né? Porque quando a gente vem falar de um tema desse, que é tão importante, né? Difícil, mas necessário, o que a gente passou de situação, né, Ivan? Então, e aí o Ivan me deu uma carta, ele falou assim, tira uma carta, escolhe uma aqui. E é impressionante, porque é como se fosse uma confirmação, né? Porque a gente quer falar com tanto amor, tanto respeito, tanto carinho, e com um único objetivo de ajudar as pessoas. E aí o Ivan pediu para eu escolher uma carta, e olha a carta que nasceu para mim, né? E nasceu mesmo, né? Misericórdia. Saber da dor do outro, compreender a real necessidade do outro, interagir com o outro dentro da sua verdade e a da dele, sentir-se parte da vida como um todo. Então, assim, foi uma confirmação. Falei, esse tema foi uma confirmação, assim, o tempo inteiro, né, Ivan, sobre a importância dele e como que ele pode ajudar algumas pessoas que talvez estejam passando ou já passaram, né, sobre essa questão. E eu me sinto muito honrada de poder fazer parte disso, tá, Ivan? Também Te agradeço demais, viu, Ivan? E que nós possamos ser ferramentas. Eu falo muito isso, sem a necessidade de sermos importantes. Apenas servir o outro com o que nós temos dentro de nós, na nossa força, na nossa humildade e na nossa inteireza também. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente.